Bem, começa agora Bastidores da Política. Hoje, Bem, começando agora Bastidores da Política. Hoje, sozinho, Dr. Juliel tá... Bem, começa agora Bastidores da Política. Hoje, sozinho aqui, Dr. Juliel, infelizmente, teve um contratempo aí, mas já está chegando. Daqui a 3, 4 minutos ele estará conosco. Nós só estamos iniciando aí em respeito ao nosso grande público, as pessoas que sempre estão aí interagindo, compartilhando, procurando se inteirar de tudo que rolou nos bastidores da política dessa semana na nossa cidade. Olha, e tem muita coisa acontecendo. Todo mundo fala, olha, vai acabar a eleição, o programa vai ficar chato. Não, nós temos muitas coisas para mostrar para a nossa população o que está rolando, o que aconteceu na Câmara Municipal, o que os vereadores estão fazendo para a nossa população. Nós aqui dos bastidores, nós vamos mostrar de maneira clara qual que é o tratamento que os vereadores estão dispensando aos nossos eleitores. Porque aconteceu vários problemas aqui na nossa cidade referente à administração pública e os vereadores passaram um pano quente. Os vereadores têm medo de mostrar para a população realmente o que tem acontecido na nossa cidade. Os vereadores, eles têm falado, desviado o foco de um problema tão sério e jogando uma outra situação, dizendo que eles são os defensores da população, os benevolentes. E nós vamos mostrar aqui. Nós temos uma gravação aí de uma conversa entre um médico, o Dr. Lucas, e a secretária de saúde. Olha, é grave o que a secretária falou. Eu não quero nem saber em qual contexto que ela disse aquela palavra, mas não pode, aquela frase, ela não pode dizer em contexto nenhum. Só para vocês terem uma ideia, a secretária de saúde falou que, olha, eu não me importo com o paciente, eu não quero saber do paciente. Ela é secretária de saúde, não interessa em qual contexto, mas o respeito ao paciente que paga o salário dela, ela não poderia nunca estar falando isso. Nós vamos estar discutindo isso. Nós vamos falar muita coisa aqui que a nossa população tem que ter ciência do grave problema que está acontecendo com a Sene. Está rolando aí várias papeladas nas redes sociais, documento verdadeiro, vindo do Tribunal de Contas, apontando algumas coisas aí que, olha, não dá para compactuar. E os vereadores não falaram nada nessa sessão. Os vereadores não se manifestaram. Os vereadores ficaram quietinhos.
Então, meus amigos, eu tenho que... Chegou uma mensagem aqui, eu preciso dar uma lida aqui. Então, os nossos eleitores, chegou uma mensagem aqui, é uma coisa que nós vamos estar falando daqui a pouco aí, sobre esse assunto aqui, muito importante. Mandaram mensagem para dar uma lembrada aqui, nós vamos falar. Nós vamos mostrar tudo que rola nos bastidores da política da nossa cidade. Veja bem, vamos voltar lá a Moreira César. O povo de Moreira está um pouco revoltado lá com o Nilson. Tem um pessoal bravo lá, mas com razão. Veja bem, hoje, essa semana, o Ricardo Perino fez uma grande ação lá de limpeza, tapa-buraco, uma operação tapa-buraco, e ele está de férias. Então, quer dizer, o Nilson, de férias ou não, as coisas em Moreira acontecem cada vez melhor. E o pessoal, realmente tem muita gente criticando, bravo com o Nilson. Alguns falavam até para ele, ligaram para ele, falavam, mas Alberto, melhor que ele continue de férias. Porque pelo menos as coisas estão acontecendo aqui no distrito de Moreira César. Ricardo Perino está fazendo um bom trabalho lá, está se esforçando, ele assumiu como diz, chamou no peito e assumiu. Ele, lógico, está aí fazendo um grande trabalho, está buscando aí conquistar os eleitores, porque é candidato a deputado, não sei se federal ou estadual, pelo que se fala aí, candidato a deputado federal. Então ele tem realmente que correr. Mas, Perino, tem que dar atenção para a cidade toda, Ricardo Perino. Não só Ricardo Perino, como os vereadores. Os vereadores têm que estar atentos. Hoje, há muito tempo, não passo na estrada Pinda-Taubaté. Meus amigos, aquela estrada é a pior estrada que nós temos aqui no nosso município. A estrada Pinda-Taubaté. Você sai de Pinda, ali da rotatória do Cidade Jardim, até a rotatória da entrada lá do cemitério lá de Taubaté. É brincadeira. É uma péssima estrada, perigosa, só buraco. Ricardo Perino, não é a sua área, mas você, meu amigo, você com certeza tem vários amigos deputados. Chama um deputado lá, fala, mostra para ele. Isso é o papel também dos vereadores. Não é fazer papelzinho, não, apresentar na sessão, como vocês têm feito de capina, troca de lâmpada, limpeza de bueiro. Para com isso. Liga lá, tem peito? Você é do partido tal? Chama um deputado do seu partido lá, vem aqui, ó. Vamos dar andada aqui, ó, na estrada Pinda-Taubaté. Milhares de pessoas de Pindamonhangaba passam por aquela cidade, meu amigo. Milhares de pessoas de Pindamonhangaba passam por aquela cidade, por aquela estrada. E veja a situação da estrada. Péssima, horrível. Aí você não vê nenhum vereador que tenha coragem de estar defendendo a população da nossa cidade. Pega um carro, pede lá para o presidente, presidente, essa semana eu preciso de um carro para ir na Assembleia, para falar com o deputado do meu partido lá, vou trazer ele para andar aqui, para ele ver. Eu não posso legislar em área estadual, viu, Gilson Nagrin? Mas você pode ligar para o seu deputado lá, para o deputado que apoia, ligado à igreja, ao seu partido, que você vai apoiar lá na frente, falar, vem aqui em Pinda. Quero levar o senhor para dar um passeio aqui numa estrada, onde o senhor vai poder ajudar muito a população da nossa cidade de Pindamonhangaba, até de Taubaté. Então o vereador tem condições, não poder, ele tem condições e tem porta para bater. Agora, se não tiver ninguém, meus amigos, eu vou fazer isso. Eu vou ligar lá na Assembleia, vou convidar um deputado para vir aqui dar uma entrevista na Vale Verde TV e vou levar ele para dar um passeio para ver o péssimo estado daquela estrada que liga Pindamonhangaba a Taubaté, uma das ligações mais importantes. E é brincadeira e ninguém vê, não tem prefeito, não tem vice, não tem vereador, não tem ninguém, pô. Vocês estão de brincadeira. E chegou aqui agora
o meu amigo Dr. Julião. Agora tem que colocar máscara, né, Dr. Julião? A dupla tem que estar mascarado. Então, chega aí, se achega, sente Boa aí. noite, Zé. Já tá começando, tá começando. Eu vim acompanhando, Zé. Desculpa o atraso aí. Sim, não, tranquilo. Uma máscara bonita ainda dessa de São Paulo aí. Essa aqui é fera, né? Vamos ver se vai nesse ano, né? Mas eu vim acompanhando aqui com razão em seus questionamentos. Olha, eu fiquei até um pouco indignado hoje passando por aquela estrada. Pouco passo naquela estrada de Taubaté, mas eu sei que milhares de pessoas passam ali diariamente. É a ligação mais importante, né, de cidade para cidade, é aquela estrada ali, estrada estadual. E eu não vejo nenhum vereador falar assim, ó, porque o vereador, ele, lógico que ele tem que fazer a propagandinha dele, entendeu? Ele tem que fazer a propagandinha dele, mas ele não pode querer colocar documento, né? Ah, vou fazer um requerimento lá. Não pode, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um convite, traz o deputado para dar um passeio naquela estrada. Você já andou por aquela estrada? Já. Tá péssimo. Inclusive, eu não faço muito defesa criminal, né, Zé? A minha atuação como advogado não atuo muito na área criminal. Mas ali é região por conta dos presídios ali, quando a gente precisa até ir para Taubaté ou conversar com algum cliente, a gente acaba utilizando, não tem como ir pela Dutra, né? E é importante, porque antes até mesmo da rodovia Presidente Dutra existir, o trânsito todo do estado do Rio de São Paulo passava por ali, passava pela Avenida São João Bosco, ali no Santana, né? E ia embora para o Rio de Janeiro, né? Antiga Rio São Paulo, né? Antiga Rio São Paulo. E veja bem, Juliano, que eu fico até indignado com as autoridades da nossa cidade. Será que ninguém vê aquilo ali? Será que ninguém está vendo a situação? Você pega ali da rotatória do Cidade Jardim, onde acaba a parte de manutenção da cidade, né, que está ali os condomínios, encerra ali naquela rotatória do Cidade Jardim, até na rotatória do cemitério Taubaté, é brincadeira. Péssimo. É péssimo. Mas eu acho que é uma questão assim, muito difícil, porque o Estado como um todo, né, ele já sofre com a questão da segurança pública, da saúde, infraestrutura, então nem se fala, né? E o prefeito, a gestão municipal, acaba tendo uma preocupação um pouco mais local e que também é difícil, né? Eu moro ali na Vila Prado, se você andar por ali, você vê a quantidade de rua, de buraco na rua e tudo, né? Tem buraco na calçada esperando vaga na rua. Tem rua no buraco ali, tá difícil, o negócio tá complicado. E aí esperar que o prefeito vai ter uma preocupação com uma rodovia que é estadual, sendo que ele não cuida nem da rua de casa, é exigir muito, né? E os vereadores a mesma coisa, né, Zé? Você estava comentando a questão aqui da ACM, eu acho que é importante a gente começar talvez falando sobre isso, né? Hoje você viu, né? São documentos aí que tá rodando aí. E eu não vi nenhum vereador. Tá rodando já desde, eu acho que quarta-feira passada ou quinta-feira, começou a rodar esses documentos aí nas redes sociais. O julgamento do Tribunal de Contas, né? Até para esclarecer quem está assistindo, a ACN é a organização social que administra o pronto-socorro. Ela entrou no lugar da ABBC, né? E a ACN, o julgamento que aconteceu no Tribunal de Contas em relação ao processo de licitação em que culminou na contratação da ACN foi julgado irregular pelo Tribunal de Contas, né? E foi no dia 17 de fevereiro, salvo engano, já esse julgamento, e o relator, o conselheiro do tribunal, determinou que fosse notificada a Câmara para tomar as devidas providências. Então, quer dizer, desde já do mês passado, da metade do mês passado, a Câmara já deve ter sido notificada oficialmente e, embora não tenha sido talvez oficialmente, é o que você falou, está rodando aí no WhatsApp de todo mundo e nenhum vereador ontem comentou sobre essa questão. Nenhum vereador. Eu não vi nem de situação, nem da oposição. Eu acho que eles têm que se posicionar. Se existe aí, o Tribunal de Contas aponta aí que essa contratação foi irregular, eu acho que a Câmara, como a entidade que fiscaliza
Quem vai pagar esse dinheiro? Se for irregular, quem que vai pagar esse dinheiro depois para o município? Ô Zé, não é só isso. Na semana passada, lembrando, foi aprovado a anulação de parte do repasse que é feito para a Câmara Municipal, 4,5 milhões, e que, segundo a secretária de Saúde, ia ser utilizado para pagamento do contrato da Sene e da Santa Casa. Então, assim, é mais dinheiro sendo investido numa organização social, né? Que a contratação da licitação foi julgada irregular pelo Tribunal de Contas. E não existe, pelo que eu estou sabendo, no Tribunal de Contas não existe recurso, existe? A princípio não, julgado irregular ali, eu não vejo, Zé, possibilidade, confesso que eu preciso verificar essa situação, se existe o recurso ou não, mas o apontamento, o julgamento lá foi de que foi julgado irregular, né? E da forma como as coisas aconteceram, Zé, todo o histórico da ABBC, você vê que entrou a Sene, mas continuou praticamente, né, o mesmo diretor ali. Entra a Juca e sai Manduca. Tá uma história muito complicada e que já foi questionado por várias pessoas. Inclusive o próprio prefeito Israel, quando era então vice-prefeito e concorria pela primeira vez às eleições, ele fazia um apontamento sobre a questão da contratação das OS, né? E ele falava que ele era contra, porque era preciso valorizar o servidor e tal. E da mesma forma, quando a BBC saiu, deixou vários funcionários sem receber fundo de garantia e tudo, já existem trabalhadores da Sene reclamando a questão de pagamento de verba trabalhista. E inclusive, Zé, não só, eu vou falar de Pindamonhangaba porque é uma verdade, mas em outros municípios também, essas organizações sociais passaram a servir como cabide de emprego, em que o gestor coloca pessoas lá que não têm a qualificação profissional, formação, graduação para ser um secretário ou para ser um diretor e passa a fazer com que a OS contrate a pessoa que trabalhou na campanha. Isso é nítido, Zé. Isso é possível identificar quem trabalhou na campanha do prefeito e que hoje trabalha no pronto-socorro. Isso é extensão do cargo de confiança, né? É um absurdo. Então, é um absurdo. O que nós temos que esclarecer aqui para os nossos eleitores ou para o nosso munícipe que acompanha o nosso programa nos bastidores da política, tudo isso que nós estamos falando é relacionado à política. Porque é o político que contratou, é o político que deixa isso acontecer. Igual o Julielton acabou de falar, que eu não tive acesso a toda a papelada, mas o tribunal, né, já mandou notificar a Câmara para a Câmara tome a providência. Porque a Câmara é o órgão fiscalizador da aplicação das verbas, das contratações. É isso que eu estava falando para o Gilson Nagrin, semana passada. É isso que eles têm a aprender a fazer, o doutor Julião. Porque veja bem, o Norberto estava numa briga desgraçada. É o único que estava discordando de mandar o dinheiro para a saúde. Mas ele não procurou estudar o problema a fundo e saber dessa questão do apontamento. Eu tenho certeza que uma grande maioria, se soubesse desse apontamento, não teria aprovado. Ô Zé, e é simples uma coisa, né? Vamos prestar uma consultoria, assessoria gratuita aos vereadores. Né? Nós vamos ter que ensinar os vereadores a trabalhar. Pega o carro aí, não vai, pode até ser um carro oficial, porque vai estar em diligência oficial. Vai até o Tribunal de Contas. É pertinho, aqui em Guará. Em Guará. Agenda para conversar com o conselheiro que fez o voto e entender como que ele chegou nessa conclusão e o que tem que fazer. Porque quando eles forem comunicados para tomar as devidas providências, não vão nem saber o que tem que ser feito, Zé. Essa é a verdade. Não sabem que dia que é hoje esses vereadores aí. E aí eu queria ler aqui um trecho, Zé, do relatório que o conselheiro fala assim, ó, ele faz a seguinte indagação. Por que a Prefeitura de Pindamonhangaba tem que contratar uma associação de Nova Iguaçu? Se fosse de Nova York, e aí ele trata com ironia, poderíamos dizer que é uma associação fantástica e tal. Mas Nova Iguaçu é só problema.
e é daquela lista que o doutor Sérgio distribuiu, que é o outro conselheiro. Portanto, irregular, com encaminhamento ao Ministério Público, porque na polícia já está. Então, olha só a gravidade do que é. Já foi. Então, assim, fica a dica para os vereadores, vai até o Tribunal de Contas, verifica e vai até a Polícia Federal para identificar o que está sendo apurado irregular. Porque alguma coisa errada tá, Zé. Mas lembra que eu falei pro Gilson semana passada, que Gilson Nagrin? Vai no Tribunal de Contas, vai lá consultar, pergunte preço de mercado, preço que as prefeituras, outras prefeituras pagam, pesquise tudo, os caras não querem nada, quer ficar sentado ali pedindo capina, troca de lâmpada, aí não sabe, o cara não sabe nada, não sabe que dia que é hoje, cara. Eu fiquei indignado ontem, que nem um vereador falou sobre esse tema, nem de situação nem de oposição, porque isso aqui não é ser contra o prefeito, é sim defender a nossa população, né? Claro. Porque senão vai deixar aqueles amigos nossos, daqui a pouco vou colocar aquele amigo nosso, o Ratão aqui, deixar tá entrando na sua cidade, pai. Esse filme, nós já vimos lá atrás, nós já assistimos. Será que nós vamos deixar agora o prefeito, esse prefeito, virar um João Ribeiro? É complicado, né? É complicado, então nós temos que tomar muito cuidado. Os vereadores têm que zelar, mas os vereadores não estão nem aí. Sabe, ontem eu assisti a sessão, eu não estive presente, eu estava querendo ir lá fazer umas filmagens, mas uma entrevista lá, mas não deu. Mas eu assisti. O que eu vi? Os vereadores passando um pano no que está acontecendo, colocando a sujeira embaixo do tapete. O que tentou falar alguma coisinha foi o Vela, que o Vela falou lá da reunião do Dr. Lucas, lá com a secretária, e aí ele já jogou, não, porque eu quero que atenda no coletivo, que cubra a quadra, já desvirtuou, já mudou de assunto. O mais grave, que eu vou falar para você, se eu sou o prefeito, colocava ela na rua, a secretária. Olha, ô Padre Afonso, o senhor que esteve aqui, ó, recadinho pro senhor. A sua sobrinha vai enterrar a sua campanha. Porque ele falou que luta e defende tanto pela saúde, pelos hospitais. Agora, voltando ao Vela. O Vela, ele ouviu a gravação. Não é viu, né? Ouviu a gravação. O que ele deveria estar falando, atacando? Tem que sim. Não importa em que contexto. O Vela falou, eu preciso analisar em qual contexto que ela falou que para ela não importava o paciente. Eu já penso diferente. Não importa em qual contexto. Ou seja, em contexto A, contexto B, contexto C. Mas ela nunca, como secretária de saúde, como ela na gravação fala, eu sou a secretária, eu sou a responsável, tem que ser o que eu quero, eu mando. Ela falar que não está nem aí com o paciente da nossa cidade de Pindamonhangaba, o paciente que paga, que trata a família dela, porque o dinheiro dela é para tratar da família dela, não é para jogar fora, ela faltou com respeito. Isso é grave. Que venham aqui, chama o povo de Pinda de estrume, né? Aí vem agora a outra, não estou nem aí com o paciente, não é da cidade, não é de Pinda. Não está nem aí com o povo de Pinda. Então se eu sou o prefeito, fala, filha, vai embora, tchau. Seu tempo já deu aqui. Se você não está nem aí com o paciente, não interessa em qual contexto, não servem aqui para Pinda. É grave, não é? Zé, olhando pela ótica que você está colocando, eu acho que você tem razão no que você fala. Eu não cheguei a ouvir a gravação toda, né? Porque diz o vereador Vela que foi uma reunião de mais de 1 hora em que foi retirado esse trecho em que ela fala que ela não se preocupa com o paciente. Mas num primeiro momento, Zé, eu não tenho apreço nenhum pela secretária de saúde.
não tem relação alguma com ela, não a conheço, já encontrei em algumas oportunidades, mas não a conheço, não converso com ela nem nada. Mas até entendo, talvez, o contexto que algumas pessoas já falaram, é que a gestora, a secretária de saúde, a princípio, olha a pasta e olha o município com um olhar de gestão, né? Quem tem que se preocupar com o paciente, lógico, é o médico propriamente. Até porque ela não é médica, ela é bacharel em direito, acho que não é inscrita na ordem, salvo engano, e talvez ela tenha dito que ela não se preocupa com o paciente, e pelo que eu entendi ali que algumas pessoas falaram, não é nem em relação a fulano ou ciclano, é uma questão já mais ampla. Só que a gente vive um momento político no nosso país que a gente exige que os nossos representantes, seja prefeito, governador, presidente, vereador, deputado e seus ministros, secretários, que tenham posturas dignas. E aí, quando você vê uma secretária de saúde falar que não se importa com o paciente, isso choca, isso é grave. Mas talvez no contexto seja até justificável. Mas eu até assim, vejo que na saúde, por exemplo, já foi anunciado até mesmo a saída da diretora de saúde, né? A secretária adjunta, a Mariana. No momento em que está tendo todo esse rebuliço na saúde, do contrato da Sene e tal, aí já teve gente que falou, será que ela está saindo porque não aguentou a pressão que está, né, em cima dessa pasta? Porque a saúde hoje é uma das secretarias que mais tem despesa no nosso município. E aí você tem questionamentos da OS no pronto-socorro, das UPAs e tal. Então fica também essa dúvida no ar, nos bastidores da política, o porquê da saída da Mariana. Mas eu acho que é até importante, Zé, você deixar aberto para o Dr. Lucas vir aqui, falar o que aconteceu, talvez até mesmo para a secretária de saúde vir expor, né? Talvez não tenha o interesse, né, Zé? Porque é difícil estar aqui, né? É um programa que não tem conchavo, não tem nada. Não tem acordo. Né? Não tem acordo. Você chega aqui, você faz as pergunta, ela tem que responder. O que a população quer ouvir, né? Isso que eu admiro aqui no programa. Tem que ver se ela vai ter coragem de vir. Dr. Lucas, eu tenho certeza que se pintar o convite, acredito que ele venha, né? Não, já está convidado os dois, né? Eu gostaria que viesse aqui a Valéria, né? Valéria. A secretária de saúde, e também convidar o Dr. Lucas. Até porque eu estava ouvindo um pouco dessa gravação aí, que está rolando na rede social. O Dr. Lucas estava falando para ela que ela não poderia estar determinando alguma coisa sobre receita. Até porque você agora acabou de falar para o nosso público que a nossa secretária de saúde é advogada. Eu não sei se ela é inscrita, né? Acho que ela é bacharel em direito, ela só é formada. É formada, né? Formada em direito. Então, veja bem, como que ela pode falar em receituário, quando ela não tem a formação adequada? Eu acho que só quem pode falar sobre receituário, escrever, é só o médico, né, que tem a formação correta, ele tem todo o poder e responsabilidade por tudo que ele faz. A briga ali foi por isso aí, alguma coisa. Ele tem a responsabilidade, mas eu ouvi, me encaminharam alguns trechinhos, né, desses áudios aí. E assim, pelo que eu apurei, Zé, o Dr. Lucas chega a falar para ela que, se fosse o caso, colocaria o paciente e iria até a farmácia para ver se tinha medicamento. Pelo que eu entendi, eu vou dar minha opinião aqui, sem medo de nenhuma intimidação, mas o que eu entendi é que a secretária, como gestora, estava exigindo que o médico não receitasse medicamento que não tem na farmácia. Eu entendi que o rolo é mais ou menos esse. Ele está receitando medicamento, o munícipe chega na farmácia, não tem, cria-se todo o embaraço para a saúde, para o município, e aí ela queria impor para que ele não receitasse isso.
quando na verdade é o médico quem tem total autoridade para diagnosticar, tratamento, tal, e tudo mais, né? Ele que sabe o remédio que é bom para isso ou para aquilo, não né? É? E o Vela fez um pronunciamento falando que, inclusive, durante a greve dos caminhoneiros, o Dr. Lucas chegou aí de bicicleta para fazer atendimento. Ele já se prontificou, porque ele não é concursado, ele só recebe como RPA, né? Que é pagamento de autônomo. Ele chegou a se prontificar a continuar o atendimento voluntário, né? E me parece, pelo que eu entendi também ali pelo pronunciamento dos vereadores, é que a gestão, para compensar a população com a saída do Dr. Lucas, colocou uma ginecologista e mais outros 2 médicos de outras especialidades para poder fazer o atendimento. Então é aquele negócio. Vamos ver até quando isso vai perdurar, né? Mas a população lá do Bem Viver já se manifestou, compareceu na sessão de Câmara para poder fazer uma pressão dos vereadores. E eu acho que é importante essa mobilização da população, né, Zé? Porque é difícil sentir na pele o que a população sente. Quem sente é o povo. A secretária está ali, sossegadinha. Ela deve ter o plano particular dela. Ela não passa nem pela cena, né? Eu ouvi dizer que ela nem mora em Pinda, né? Então, não é nem atendida em Pinda. E deve ter o planinho dela lá particular, né? E o povo que se exploda. Então, o que precisa mudar é isso, Juliano. E outra coisa, eu não estou defendendo aqui Dr. Lucas, que eu não conheço. Não estou defendendo Valéria, que eu não conheço também. Entendeu? Não estou defendendo ninguém. Mas, se era um bom médico, o povo está feliz com ele ali. Não sei o que aconteceu que demitiu. Infelizmente, tem alguns secretários, acham que a secretaria é dela. É igual aquela menina mimada, né? Leva a boneca para brincar, aí dá uma discórdia lá, dá a boneca que eu vou embora. A secretária deve ser desse tipo aí. É muita arrogância, né? Então, no mínimo, ela deveria lá conversar com o povo. O médico é bom? Atende bem? O que está pegando? O que está dentro da lei a contratação dele? Tá. Posso continuar com ele atendendo aqui, legalmente, dentro do que manda a lei? Posso. Deixa o rapaz lá. Se o povo está feliz, quem é que tem que estar feliz? Ô Zé, e o mais grave, se o problema todo é a medicação... Tem que resolver a medicação para a população. Não tirar o médico que está fazendo a receita. Quem tem que resolver é ela que tem que comprar remédio. Ela que tem que buscar meios, buscar dinheiro, né? Ela é gestora. Ou vai ficar comprando só remédio de dor de cabeça e remedinho de pressão. Aí fica difícil, né? Brincadeira, né? Pomada para coceira, uma soda, um tubo. Você tá de brincadeira, né, ô secretário? Tá brincando com a população de Pindamonhangaba, né? Olha, eu tenho certeza. Vai ferver o caldo. Vai ferver porque, olha, esta questão aí dessa empresa aí, a CN aí, tenho certeza que os vereadores vão para cima. Os vereadores que realmente defendem a população. Porque tem ali uma meia dúzia que eu vou falar para você, viu? Tem uma meia dúzia ali, é só para fazer número. Mas são muito ruins, cara. São muito ruins. Cadê a Regininha, que é da saúde? Será que alguém poderia mandar o contato da Regininha para mim no Zap? Para eu mandar esse documento da CN para ela? Para ver o que ela fala? Com certeza ela já sabia, mas ficou quietinha na sessão da Câmara. Olha, eu vou segunda-feira na sessão, Regininha. Eu vou para cobrar você lá, no plenário. O seu posicionamento. Você fala tanto que é da saúde? Precisa acertar a saúde. Precisa ajudar o prefeito a administrar a saúde aí. Ou vai colocar embaixo do tapete? Juliano? É complicado, né, Zé? Eu acho assim, a vereadora, ela está assumindo uma posição de líder do governo, né? Ela está defendendo a administração no que ela pode. Você observa que ela tem uma cartilha ali, uma planilha, que ela sempre leva para a tribuna para poder fazer a leitura daquilo que possa defender a administração, né? Até, inclusive,
teve algumas pessoas que já compararam ela com o Jorge da Farmácia. Que o Jorge da Farmácia levava um documento e fazia toda uma defesa do prefeito, né? Fazendo a leitura, mas é claro que a Regininha tem muito mais desenvoltura, né? Fala melhor e tal, mas ela leva para a tribuna um documento lá, um papel, e ela faz uma defesa da administração. Então é difícil quando o vereador ele é eleito no caminhão do prefeito e ele esquece que o papel dele é fiscalizar, então, ser imparcial. Então, ele mas tem que fazer o trabalho mas dele. eu estou falando, se ela está defendendo a administração, ô Julião, ela tem que bater contra isso aí, contra essa irregularidade, porque eu tenho certeza que o prefeito não quer irregularidade, quer? Com certeza que não, inclusive a Regininha, ela é funcionária da prefeitura, né? Ela é funcionária, pelo que eu saiba. Eu não fiquei sabendo que não é, não. Fiquei sabendo que não é. Não agora, é? Fiquei sabendo agora que não é. Não sei se tem realidade, mas nós vamos pesquisar a fundo. Mas, ô Julião, eu tenho certeza que o doutor Israel ele não quer irregularidade na prefeitura. Até porque ele não vai parar só como prefeito. Ele deve vir a deputado aí e depois lá na frente voltar a prefeito da nossa cidade. Então, no meu pensamento, eu penso que ele não quer irregularidade. Agora, imbecil é o vereador que vai lá defender lá, sabendo que tem irregularidade. Que é ele que vai tomar pau, é ele que vai perder a eleição. E aí a secretária de saúde, que também eu tenho certeza que sabe de tudo isso aí, fica quietinha. Que ela não vai ser votada pelo povo. Quem vai ser votada pelo povo infelizmente é a Mocoronga, né? São os vereadores, né? Mas você vê, ô Zé, a queda que os vereadores antigos tiveram, né? Inclusive, houve a renovação ali que de 11, só 2 permaneceram. Muita gente defendeu. Mas você vê a quantidade de votos que perderam, né? O professor Soto perdeu mais de 2.000 votos. Perderam. O Jânio caiu de 1.000 e tantos votos para 400 votos. Né? Então, assim, o próprio Jorge da Farmácia. O próprio Jânio votava tudo do lado da prefeitura, da né? Prefeitura, exato. Então, o Jânio tomou um pau que é irmão do ex-prefeito e que se esperava uma posição mais firme dele, e ele acabou fazendo parte ali do grupo que fazia o papel de situação, né? De defesa da administração. Diz que direto e reto, semanalmente, tem a reunião lá, Magrão, lá na casa do Jânio. Magrão, Norberto, Jânio, o negócio tá fervendo, viu? Tá fervendo o caldo. Agora eu quero mandar um recado pro pessoalzinho que tá achando que eu tô falando pra você, meus amigos, esses vereadores, eu não sei o que tem na cabeça de alguns ali. O cara acha que ele é estrela. O próximo presidente sou eu. Eu vou ser o próximo presidente. Você entendeu? Mas já 2 vereadores, eu tive conversando com 2 vereadores aí da base, conversando aí nos bastidores da política, eles já falaram assim, o próximo presidente da Câmara, Renato Cebola. Já está fechado. Eles têm 7 votos já. E tem cara que é da oposição, que está fazendo um joguinho com a situação, que está achando que vai ter um apoio para o presidente da Câmara. Mas é besta, né? Falta de visão. O cara é 13, pô. É complicado toda essa articulação política, né? E até mesmo assim, já tem algumas pessoas, alguns vereadores, por exemplo, que já se destacam pelo tempo que estão, né? O Renato está no seu 2º mandato, o Magrão está no 3º mandato e também quer concorrer à prefeitura, né? Mas, por exemplo, na sessão de ontem, foi aprovada a criação de uma comissão para acompanhamento da licitação do transporte público, que é de autoria do Renato Cebola. Sim. Mas se você for buscar na memória aí, no ano passado, salvo engano, 2019 ou 2020, ele fez um projeto de resolução para criar uma comissão que era para acompanhar a questão do plano diretor, que até hoje não saiu da gaveta. Não saiu. Que é a atualização do plano diretor aqui do nosso município. E esse projeto ele foi arquivado, ele não deu continuidade. Não foi nem criada essa comissão.
E agora foi criada a comissão, deu até um embate ali no final. Norberto com o Cal, o Magrão depois, e o Cal falou que não faz nada às escondidas, é tudo claro, porque foi aprovada a criação da comissão. E o Cal tinha colocado que depois da sessão seria feita a votação ali no café entre eles. O café é complicado ali. E o Norberto usou a tribuna, questionou, depois o Magrão foi mais incisivo. Mas no café tá errado, eu também não tô... Tem que ser no plenário. Eu não sou contra o Cal não, mas se você montar a comissão tomando café, aí entra, né? Tem que ser no plenário. Aí que eu falo para nossa população, muita coisa acontece às escondidas. Muita coisa acontece no café. O Fernando Barbosa disse que lá é o bacalhau. Bacalhau? Tem lugar que tem algumas áreas aí que é o jabá, mas lá diz que é o bacalhau. Diz que o bacalhau lá é grande. Então, ô Fernando Barbosa, o bacalhau lá da Câmara é grande, né? Porque eles comem peixe, né? Eles gostam no peixinho, então lá tem um bacalhau. Então, fazer as coisas por trás... sem o público estar vendo, sem transparência. Transparência, exato. É o que precisa, o que nós precisamos é transparência. Mas na minha opinião, Zé, eu acho ruim a criação de uma comissão dessa forma. Porque é um assunto, o transporte público é um assunto que já é debatido há muitos anos na nossa cidade, que depende, inclusive, da fiscalização dos vereadores, mas como um todo. Não apenas atribuir para uma comissão específica. Porque você reduz de 11 para 5. Eu acho que os 11 deveriam estar preocupados, todo mundo acompanhar. Porque é o seguinte, faz uma comissãozinha, vamos deixar quieto ali. Aí depois lá na eleição, no período de eleição, vem um trocadinho para a campanha. Sabe como é que é o jogo, né? A gente já fala claro aqui, pessoal. Aqui o bastidor não esconde, não. A malandragem é grande. A malandragem é grande. Então, beleza, vamos fazer isso. Não, vamos tirar aqui a obrigatoriedade de colocar ponto de ônibus, certo? A empresa ganha tanto de dinheiro e depois lá na frente sai lá um Guaraná sem gelo para poder fazer a campanha de vereador. Ou de prefeito, ou de vice, seja lá qual for. É o joguinho, é o jogo, meu amigo, não adianta. Aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente mostra o que rola na política da nossa cidade. Não é só lá em São Paulo, Brasília, na Assembleia não, que os deputados vão lá e faz a conversa por trás da cortina. Aqui também tem. Aqui também. Então tem que tomar cuidado, tem que cobrar, tem que ficar atento com os vereadores aí, ficar muito atento aí, senão, meus amigos, a ocasião faz o ladrão. Tem que tomar cuidado, tem que se cercar, né? Quando você tem transparência, quando você tem a participação de todos os vereadores e tal, diminui a possibilidade de ter uma oferta dessa. Lógico. Um Guaraná sem gelo e tal. Entrega o outro. Pelo menos evita, né? Pelo menos evita e fica tudo às claras, né? Eu acho que não foi tão feliz o vereador em propor a criação de uma comissão dessa. Eu acho que existem outras comissões que podem ser apuradas, até mesmo se for o caso, para apurar a questão da Sene. Né? Então, cria uma comissão para apurar se foi responsabilidade da secretária de saúde ou do próprio prefeito, né, em relação à licitação. Precisa dar uma resposta para o povo, né? Nosso povo está aí querendo saber o que aconteceu com a Sene. E para o próprio Tribunal de Contas, né? Que vai oficiar e comunicar à Câmara para ver qual foi o posicionamento dela. Porque o Tribunal de Contas foi bem claro, né? Se fosse Nova York, né? Era extraordinário. Para Nova Iguaçu, tinha BBC, mas não era de Londres. Já foi um rolo do caramba. Né? Fosse a BBC de Londres também, não é? Nós estamos mal só. É brincadeira. Então, nós vamos para o comercial para a gente voltar a acalmar um pouquinho. Nós estamos ficando, eu e o Julião estamos ficando um pouco nervosos aqui com essa atuação dos vereadores, com tudo que rola aí, secretária de saúde. Olha, tá ficando feio o negócio, hein? Então nós vamos para o comercial, voltamos já já.
conhecer Metamorfose Salão, um novo conceito em salão de beleza. O melhor e mais completo centro de estética, agora no centro de Pinda, com cortes feminino e masculino. Metamorfose Salão. Agende seu horário pelo WhatsApp 982287564. Metamorfose Salão, Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 571, no estacionamento do Supermercado Dia, próximo ao viaduto, no centro de Pinda. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Bem, Julião, voltamos aí para o nosso segundo bloco aí, negócio mais calmo, mais light, né? Mais tranquilinho, porque olha, tem muita coisa acontecendo nesses bastidores da política da nossa cidade, coisa que se deixar quieto vai virar bagunça. Ô Zé, 3 amigos seus aqui mandou um abraço aqui para você, ó. A Regina Barbosa falou que você disse tudo.
O Joel Reis mandou boa noite aqui para nós dois. Maria Aparecida Souza Machado e o Orlando Duque. Ei, pessoal, esse pessoal é brincadeira. Dona Regina, lá do Projeto Rayane, lá do Delta, do Maricá, lá região Delta, Cidade Nova, Santa Cecília, que projeto. Um abraço grande ao Geiso, o filho dela, que é Sansei. Quinta-feira estará no nosso programa aqui de esportes, falando das conquistas dos alunos aqui de Pindamonhangaba, que foram lá e representaram bem a nossa cidade. Então, obrigado, um abraço, Dona Regina, um abraço, Funil, pessoal do Maricá, Baiano do Maricá, Carioquinha, todo mundo ligadinho conosco aqui, todo mundo querendo saber o que rola no bastidor da nossa política, Juliano. Negócio, a cidade toda ligadinha. Orlando Duque, pessoal lá da quadra coberta, o grande comandante do transporte alternativo da nossa cidade, transporte alternativo que está passando uma grande dificuldade aí, que não sabe se na próxima licitação vai ser contemplado ou não vai. Que não é alternativo, né, Zé? Porque o nome fala alternativo, que ficou comum, mas na verdade eles são complementar, né? O que é um absurdo. O que a administração fez quando regularizou, que foi colocar ele subordinado à empresa de transporte, né? Porque você não dá alternância, você não dá oportunidade para o usuário escolher entre o ônibus e entre o transporte complementar, né? Você vai prestar serviço para a empresa. A empresa que determina qual linha que vai fazer, qual horário. Complicado, né? Não, é difícil. Eu acho que eles deveriam ter uma autonomia maior, tá certo? Orlando à frente dessa batalha aí, eu acredito que nesta licitação agora, já que nós temos uma comissão de vereadores, né, os vereadores têm que parar de enrolar esse pessoal do transporte, que chama a reunião para cá, chama a reunião para lá e vem aqui, para agora coloca melzinho na boca desse pessoal e depois não tá nem aí. Então, vereadores, vamos defender essa categoria, essa classe aí, que tanto ajuda e colabora aí com o transporte da nossa cidade. Essa porcaria de transporte que está sendo feito pela Viva aí. Eu, Julião, sem brincadeira, eu muito pouco ando, mas eu sei da necessidade de muitas pessoas do transporte da nossa cidade, transporte coletivo da nossa cidade. Tem que ser tratado com mais respeito. Sem dúvida. E esses vereadores, esses fracos vereadores da Câmara, tem que chamar no peito, falar, olha, eu estou com vocês, porque a população da nossa cidade precisa da qualidade no transporte. E a qualidade do transporte passa por essas vans também, que tanto tem ajudado, que se dependesse só dos ônibus da Viva, está roubado, né? Eu vejo o pessoal ralando aí com esses ônibus aí. E, Zé, é importante lembrar, né? Na semana passada, os vereadores comentaram sobre a reunião que fizeram com os representantes da empresa e fizeram um requerimento já para o prefeito municipal para a redução da tarifa, e um dos vereadores até comentou que não importa se tivesse que sangrar os cofres públicos, né? Já dando a entender, e outros vereadores falaram, sobre a questão da prefeitura subsidiar a parte da tarifa. Mas aí que eu acho que é um erro. Nós vamos penalizar mais uma vez a população, porque quando sai o dinheiro da prefeitura, é dinheiro dos nossos impostos. Então eu discordo de alguns vereadores. Por isso que eu falo que esses vereadores nossos são muito fracos, Julião. Eles buscam alternativa, só que não é alternativa, é uma penalidade. Vai tirar dinheiro aqui tão pouco que a prefeitura recebe para subsidiar uma empresa que presta um péssimo serviço. É aquele joguinho que os vereadores costumam fazer na nossa cidade, pessoal. É isso que nós temos que mostrar. Nós temos que mostrar como atuam os vereadores da nossa cidade. Porque na hora de pedir voto é maravilha. Zé, e também é bom a gente deixar claro, né? A gente não está exigindo só do vereador, né? É a prefeitura quem faz a gestão do contrato. E eu falei na semana passada, né? Uma dica para os vereadores. Pega o contrato de concessão do serviço
de transporte público, vê qual é a pasta que tem a fiscalização e faz uma vistoria, faz uma visita. Vamos lá fiscalizar a frota, ver se tem atendimento e tal, porque é uma reclamação até dos portadores de necessidades especiais, as pessoas com deficiência, que fala da questão da frota não estar atendendo, né? Então você tem uma série de situações. Ontem na sessão de Câmara lá, o Josafá, que é um representante, uma liderança em defesa dos autistas, né, das Mães de Azul, falou sobre a questão da gratuidade de quem acompanha, né, a criança que vai fazer um tratamento médico ou que está indo para a escola, a importância de ter a gratuidade. Aí eu sou a favor do subsídio. Aí tudo bem. Para essa pessoa. Claro. Aí sim, mas não subsídio para todo mundo aí. Geral. Como são outras prefeituras, né? Acho que Taubaté, São José. Dá dinheiro para as empresas à vontade, e a empresa continua da mesma maneira, não está nem aí. Aí sim, agora subsídio eu sou favorável a esse tipo de coisa. Para as gratuidades, né? Isso. Aí idoso, isso. Deficiente, aí tudo bem. Eu também concordo, Zé. Mas eu acho que isso é legal a gente tá falando no programa e espero que os vereadores dessa comissão, né, possam de fato pontuar ali e cobrar no termo de referência que fique constando para que a nova empresa que vai administrar passe a cumprir fielmente o contrato, né? Até uma questão que sempre abordaram ali na Câmara é sobre os abrigos, né? Os pontos de ônibus, que no contrato estabelecia um valor, uma quantidade muito pequena, eu acho que era 10 por ano, salvo engano, de abrigos, e sendo que na verdade você não tem um estudo, né? Então eu espero que a comissão, igual você falou aqui na semana passada, que o vereador tem que saber na ponta da língua muita coisa, né, da cidade, tem que se dedicar. Espero que eles façam um mapeamento, quantas linhas de ônibus são, quantos pontos de parada nós temos em cada linha, né? Quantos abrigos faltam para ser colocados. Isso daí é algo que tem que estar no termo de referência. São questões pontuais. E que dificilmente, hein, Zé? Vamos ser sinceros. Eu quero ver, de repente, daqui um mês ou 2 meses, você trazer algum membro dessa comissão e fazer essas perguntas para ele. Quantos pontos tem? Não é, Zé? Quantos quilômetros da malha viária aí, do transporte coletivo da nossa cidade? Vai saber? Acho que não, hein, Zé? Então, difícil. Aí vem defender aumento de tarifa do ônibus. O cara não sabe nem quanto o ônibus anda, pai. Não sabe se anda 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Vai defender tarifa. Porque o combustível subiu por isso. Então, Julialdo, o que falta para os nossos vereadores é preparo. Aí você fala, fica tudo bicudo. Porque são corporativistas, né? Um gambá cheira o outro, como um meu amigo fala. Um gambá cheira o outro. Um defende o outro. Ficaram todo bravos. Aí quando eu falei que o Justo Nagrino não sabe nada e tem que estudar. Estudar a sua atividade. Ô Zé, você falou aqui agora há pouco para mim, né? A respeito do recurso do Tribunal de Contas. A gente não sabe tudo, né? Não. Eu também tenho que estudar, ué. Sim. Eu não sei, eu também vou estudar. Vou aprender. Isso é normal. Nós vamos buscar conhecimentos. Para que você vai buscar esse conhecimento? Para quê? Para poder aplicar, né? Para poder questionar, para poder identificar se de fato está correto, se está errado, né? Eu acho que quando o vereador, e esses dias eu comentava com um amigo, que os vereadores eleitos, novos principalmente, começaram a adotar um discurso que era feito pelos vereadores antigos da anterior legislatura, no sentido de quem está criticando é porque não venceu as eleições, querendo desmerecer ou desprestigiar o que a gente fala, porque concorreu às eleições e não foi eleito. Quando, na verdade, para ser eleito é uma questão matemática, dentro do grupo que você está, se você estava apoiando o candidato a prefeito ou não, se você fez uma campanha subindo no caminhão. Então, cada escolha que você faz durante o processo eleitoral vai encaminhar para você ser eleito ou não, né? A eleição de 2020 foi totalmente atípica, né, Zé?
quantidade de candidatos que teve, totalmente diferente. Diminuição de votos, uma coisa assim absurda. Ninguém imaginava que partidos que não fizessem o quociente eleitoral fossem conquistar a cadeira. E o Tribunal Regional Eleitoral passou a adotar o entendimento que todos os partidos passariam a concorrer às sobras, né? Quando, na verdade, se fosse fazer o entendimento literal do texto da lei, não era para ter. Só teria numa outra hipótese, a gente já tinha falado isso aqui em 2020, que seria a questão da puxadinha que vocês falaram e tal. A gente não imaginava. E aí acabou alguns partidos que não atingiram o quociente eleitoral fazendo cadeira, né? É uma questão de interpretação. E aí, quando os vereadores passam a exercer a vereança lá, os eleitos, eles não podem cair nessa retórica antiga de dizer que quem está criticando é porque perdeu a eleição e tal. O cara tinha que usar a crítica, usar o apontamento que a gente faz para poder mostrar o outro lado, né? Crescer. Para crescer. Precisa crescer politicamente. Aí tem gente que fala, mas o Juliano só critica e tal. Pelo contrário, já teve alguns momentos que eu já falei, isso aqui é importante, né? Como foi o caso do projeto apresentado, que ainda não foi votado, do Erivelto Velo, do vereador Velo, falando sobre a questão da publicidade da isenção do IPTU no próprio carnê, né? Eu pontuei e tal. Inclusive, ele apresentou um projeto de lei, Zé, na sessão passada, sobre a questão da área azul, né? Para aumentar a tolerância de 5 minutos para 15. Eu até acho que esse projeto de lei deve ser vetado, se for aprovado pelo plenário, porque ele tem um vício ali de competência. Eu, na minha opinião, entendo que não seria competência do legislativo, mas do prefeito apresentar. Exato. E existe uma questão de redação ali, porque a lei original, ela fala da tolerância lá no artigo 9º, e ele cria uma redação para o artigo 8º, falando da tolerância de 15 minutos, quando era para estar no 9º. Então vai ter um conflito ali de normas dentro da própria lei. Então, ou ele faria um projeto de indicação para alterar o 9º, de 5 para 15 e tal, mas é uma iniciativa que nenhum vereador teve até agora, porque todo mundo malha a área azul, fala da área azul e tal. E um ponto importante que ele colocou no projeto de lei é a obrigação do parquímetro entregar para o usuário uma via de comprovante de que deixou estacionado o carro, que é legal isso, a gente já falou sobre isso, porque você deixa o comprovante, o ticket dentro do carro, se o carro for furtado, você não tem uma segunda via, né? Então é importante ter uma segunda via. Agora, uma coisa que não se falou nesse projeto, e que seria importante até o vereador observar, é a questão dos locais onde tem área azul. Então, colocasse lá que próximo a Santa Casa, laboratório e tal, não tivesse área azul. Né? Porque isso aí a população sempre reclamou ali, perto da Santa Casa, pronto-socorro, né? Você chegar numa emergência e deixar ali estacionado. Então, a gente faz essa observação crítica. A gente não está criticando por criticar. A gente aponta o que é positivo e a gente fala também o que, na opinião da gente, deveria ser alterado. Né? A gente procura ajudar de certa maneira. Porque veja bem, o Renato Cebola ontem colocou lá um projeto de transparência na fila de espera para aquelas pessoas que estão aguardando moradia na nossa cidade. Isso é bastante importante. O camarada sabe, eu sou o primeiro lá da fila lá. O Juca é o segundo. O Pedro é o terceiro. Se o Mané pegar uma casa na minha frente, pode ir lá e quebrar o pau. Você tem a fila numerada. Assim também, volto a chamar a atenção da vereadora Regininha, que diz que é da saúde, que defende tanto a saúde, por que ela não coloca um projeto de transparência no agendamento de consultas também na área da saúde? Por que ela não coloca? Para evitar o fura-fila. Evitar o fura-fila, porque tem um fura-fila aí. Tem um fura-fila rodando aí.
Então, ô Regininha, é com você. Apresenta aí um projeto de transparência aí na lista de espera, numeradinho. Porque olha, você que é da saúde, você sabe quanto sofre o povo na nossa cidade. E tem gente aí furando fila, tem gente aí com o apoio de outros. Olha, eles estão já preparando a documentação e vão entregar no Ministério Público aí os documentos provando por A mais B que está existindo fura-fila lá na saúde, hein? Então fique esperto aí o pessoal que está fazendo, quem está fazendo a intermediação, o servidor que está fazendo, que isso é crime, né, Julião? É crime, Zé, é crime. O crime, por exemplo, de prevaricação, não é só o servidor deixar de fazer, mas é ele fazer também, né, para satisfação de interesse próprio ou de outra pessoa. E se tiver uma promessa ainda de um café sem Guaraná sem gelo, aí piora, agrava a pena, né? Aí é pior ainda, né? Eu acho que é mais grave. Mas esse projeto que foi apresentado pelo vereador Renato Cebola, ele foi muito feliz nessa colocação dele. A gente critica e ele já né? fez, inclusive, das creches, né? Também, das creches, que é algo importante. É transparência. Porque todo mundo, todas as pessoas que precisam de algo, têm a infeliz ideia de procurar o vereador para dar o jeitinho, né? Jeitinho brasileiro. Falar, não, por favor, apresenta lá o meu pedido. Coloca o nome do meu filho, fala com o tal vereador que ele vai resolver, fala com não sei quem. Então, isso é importante. E o Renato Cebola veio pontuando no último ano ali da administração dele a questão da transparência. Sempre ter a transparência. E aí você colocou aí um desafio que eu quero ver se a Regininha vai ser capaz de apresentar. Ela é a vereadora da saúde, então, Regininha, apresenta aí. Senão tem outro que vai apresentar. E você que é da saúde, você vai ficar para trás. Ou você é defensora da população que precisa da saúde, ou você é defensora da Secretaria de Saúde. Aí você que vai definir o seu caminho. Quem vai determinar o rumo da sua vida é você, Regininha. Se você defende a população, ou se você defende a Secretaria. Escolhe um lado. Escolhe um lado e abraça. Aí lá na frente você vai ver o resultado. O grande problema, Zé, desses projetos de lei que falam sobre lista e tal, tudo mais, é algo que eu nunca vou me cansar de pontuar, que eu falo sobre a questão, já falei aqui, sobre o sino sem badalo. Você criar uma lei sem uma punição, porque você cria uma obrigação, você tem que criar em contrapartida, né, uma punição. É igual quando você vai falar para a criança, não põe o dedo aí na tomada, senão você vai tomar choque. Sempre tem que ter um porquê, né? E a lei também é dessa forma. O projeto de lei do Renato Cebola, ele fala sobre a criação dessa lista, que deve ser divulgada no site da prefeitura, mas ele não fala qual é a penalidade se isso não for cumprido. Não adianta, né? Você entendeu? Então não resolve. E aí, como que você vai apurar? Como que você vai obrigar? Qual é a imposição que você vai dar? Quem que é obrigado a criar essa lista, a alimentar, qual é o servidor, qual é a pasta, você entendeu? Então, assim, cria que é a Secretaria de Habitação, porque é lógico que é quem ali administra a questão dos projetos habitacionais, mas coloca qual é a pasta ali, o diretor, o secretário adjunto, sob pena de ser apurado e tal. Então, assim, você tem que ter uma obrigação, porque existe, por exemplo, Zé, e poucas pessoas têm esse conhecimento, acho que, se não me engano, em 2013 ou 2014 eu participei, na verdade, quinta-feira passada, numa live com o jornalista Giovanni Romão, no blog que ele tem, o blog Papo Sem Censura, que é o Papo de Quinta, e ele falava sobre uma lei de 2013, 2014, se não me engano, do Roderley Mioto, do ex-vereador Roderley Mioto, que obrigava a empresa de transporte público a enviar trimestralmente um relatório
dos passageiros transportados. E aí ele disse, na hora que eu conversava ali com ele, eu já procurei a lei e tal, e estava debatendo com ele sobre esse assunto, e ele dizia o seguinte, que ele chegou a perguntar para alguns vereadores se a empresa estava cumprindo essa lei. E não foi cumprida essa lei. A empresa Viva Pinda não manda. Essa lei está em vigor, ela deveria estar sendo cumprida, ela não é cumprida. Mas, ao mesmo tempo, será que os vereadores, se recebessem o relatório, ia ter condições de estudar o relatório, ter uma análise crítica, se está aumentando a procura pelo transporte público, se está diminuindo, se de fato... Não conhece nem a demanda, né? Você entendeu, Zé? Com quais dados que o vereador passa a exercer o mandato dele? Como que ele passa a conhecer o município? Qual é a exigência? Né? Então, assim, você ter lei por lei, criar lei por criar e você não dar efetividade para aquilo, não resolve de nada, Zé. Não resolve nada. Não resolve. Se você pegar a nossa cidade, tem milhares de leis, mas cumpre-se? Não cumpre porque não tem quem fiscalize, ali não determina a penalidade, não determina nada. Então, é complicado. O vereador não tem que apresentar 400, 500 por Faça uma. Se fizer um por ano. Se fizer um bem por feito, ano. uma bem feito. Bem feito. Nós temos 11. Seriam 11 leis por ano, boas, produtivas, eficazes e tal. Mas sempre tem aquela questão do ego, da pessoa não querer e tal. Então, assim, apresenta uma emenda ao projeto de lei, verifica qual lei já existe no município, emenda a lei dizendo, criando a obrigação ou a penalidade para quem não cumpre. Não tem penalidade nenhuma, então não tem jeito. Ô, Julialto, eu quero mandar um abraço pro Oswaldinho Merreis, meu amigo, né? Família de craque, hein? Marquinhos Merreis, joguei bastante futebol junto com o Marquinhos Merreis. Oswaldinho eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas nós vamos bater uma bolinha dentro em breve aí juntos aí, que nós estamos já na mesma faixa de idade, né? Eu, sábado lá no Corinthians, encontrei o Marquinhos Merreis, o Oswaldinho, a família lá, estava toda lá no campo do Corinthians lá, à tarde. Ele mandou um abraço para você e disse que admira a sua colocação aqui, a sua clareza na explanação dos assuntos jurídicos relacionados à Câmara, à Prefeitura, à política. Ele falou que gosta muito de você e que sente que a Câmara não tem uma pessoa com o conhecimento técnico que você tem, com a clareza que você tem. Ele fala, poxa vida, o Julialto, eu gosto de política, mexo muito com política, mas eu sinto que na Câmara falta um cara igual a ele lá, um camarada que tem uma instrução, tem uma colocação muito boa e um esclarecimento. É o que a população precisa. Ele mandou um abraço. Eu gosto muito dele, é uma pessoa que eu admiro. Gosta muito da sua participação aqui. E ele fala também que está surgindo aí uma nova estrela aí, aqui em Pinda. O Rafael Merreis. Ele disse que não gosta da política. Eu falei, mas essas pessoas que são boas. Sim, sim. Quem adora a política não presta. O Rafael, inclusive, ele agora está na administração. Tá lá no Zito lá. E... Uma família boa, família que tem valores e tal, que tem princípios. Sim. Então, ele disse que o Rafael, eu falei, coloca seu menino, fala para ele estar conversando com o pessoal da política, tá junto, que tem nome, tem pedigree. Legal. Então, traz ele aqui no programa. Eu falei para ele, para trazer no programa, vamos conversar um pouquinho de política. Ele tem que trilhar isso aí. A política é boa, pessoal. A política é boa desde que você faça para estar fazendo o que é correto e beneficiar realmente a população. Agora que ele usa a política só para encher o bolso, só para malandragem, aí a política não presta. Se você olhar para certas pessoas, você falar aquele cara é político, você falar a política para mim não presta. Mas quando você vê pessoas decentes chegando, pessoas competentes que estão buscando o benefício da população através da política, que a política está na nossa vida. Agora a política correta, séria. Então quero mandar um abraço ao Marquinho, ao Oswaldinho. O Oswaldinho é assíduo
assistente nosso aqui, viu? Quero mandar um abraço. Obrigado, meu amigo. Está sempre conosco. Outra aqui. pessoa que sempre assiste aqui é o Cícero, que é casado com a Marilda, Sim, lá isso, da Sabesp. E ele acompanha também e é amigo do Oswaldinho, né? É a pessoa que acompanha. Dá um abraço para ele aí. Ô Cícero, um abraço grande aí. Pessoal, gente boa. Tem muita gente que gosta da política e assiste aqui o nosso programa e alguns acham que, de certa maneira, nós estamos tentando ajudar os eleitores da nossa cidade, ter a ciência de tudo que rola nos bastidores da política. Como a gente fala sempre, né, Juliano? Tem muita coisa boa rolando na política da nossa cidade? Tem, mas tem muita coisa ruim que nós temos que mostrar. Nós temos que mostrar o bom e mostrar o ruim, para que lá na frente você possa estar escolhendo pessoas melhor preparadas para estar representando você, os seus desejos, os anseios dessa população que quer que a nossa cidade cresça cada vez mais, seja uma cidade progressista, não uma cidade conservadora, amarrada, retrógrada, entendeu? Onde os dirigentes só gostam daqueles que gostam dele. Dirigente, o administrador da nossa cidade, ele não tem que gostar só daquele que lhe agrada, ele tem que gostar daquele também que discorda dele. Tem que tratar com respeito, que são essas pessoas que faz essa cidade grande. Não é o prefeito, não é o vereador que vai tornar a cidade grande, mas sim os munícipes, os moradores, os eleitores, a população que torna a cidade grande. Mas que se torne grande, ela tem que ser tratada com respeito. Ela tem que ser tratada com respeito. Saúde, educação, com qualidade, transporte, mobilidade urbana, serviços. É isso que a prefeitura tem que dar para o nosso município. E o munícipe espera o melhor da administração pública. Então nós vamos, Julião, para mais um comercial, voltamos já já. Venha conhecer Metamorfose Salão, um novo conceito em salão de beleza. O melhor e mais completo centro de estética, agora no centro de Pinda, com cortes feminino e masculino. Metamorfose Salão. Agende seu horário pelo WhatsApp 982287564. Metamorfose Salão, Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 571, no estacionamento do Supermercado Dia, próximo ao viaduto, no centro de Pinda. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal.
voltamos agora para o nosso terceiro bloco, o últo, né? Onde o Dr. Julialdo vai fazer uma explanação, um comentário aí sobre a sessão da Câmara. Mas antes, eu ia pedir para o nosso diretor colocar a gravação que está rodando na nossa cidade aí com a palavra da secretária de saúde, falando que não está nem aí com o paciente. Por favor, diretor. Qual é a dificuldade técnica? Não, aí você tem que entrar com ela. Aí você tem que entrar com ela. Se eu chamar 10 amigos meu médico aqui, vai falar pra senhora que ela tá errada. Se a senhora quer entrar na parte técnica. É isso que eu quero. Aí, então, agora, se ela não quer aceitar a parte técnica e estar certa, ela está agindo com a má fé. Má fé. É errado. Não, daí não é errado. Daí é humano. Ela não está sendo humana. Porque ela pode agir das duas maneiras. O que ele está querendo dizer é que o paciente sair de lá e voltar assim. Mas o que eu estou querendo, eu não estou preocupada com o paciente. A gente está falando Sim, de tem que nesse momento não aí, estou preocupada. é o primeiro que a senhora tem que estar preocupada. O primeiro que a senhora tem que preocupar é o paciente. É o paciente, porque eu não. Não, estou preocupada primeiramente com a parte técnica. Não, é o paciente. Não é. Tá. É o paciente. Primeiro o paciente. Se a gente está numa saúde. Está mudando. Então, Eu vou repetir para você. Bem, então esse é um pequeno trecho aí de 1h30 de conversa, de discussão do médico Dr. Lucas com a secretária de saúde de Pindamonhangaba. Então, veja bem, aí ela falou que queria entrar na parte técnica, mas ela tem capacidade para isso? Falando da área médica, não, né? Eu acho que não. Então, mas é isso que eu estou falando para você. Aí a secretária fala, não, eu quero falar da área técnica. Será que ela é formada em medicina? Que eu saiba não, Zé. Pelo que eu saiba, ela é bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Não conseguiu nem passar na OAB? Não sei se ela tentou. mas que eu saiba é bacharel. Você coloca eu na saia justa aqui, pô. Como é que eu vou falar que ela não passou, pô? Não sei nem se ela tentou. Não sabe se tentou. Não sei. Será que não passou? Então, veja bem, aí queria entrar na área técnica, aí é o médico que tem a capacidade para estar fazendo. E autonomia, né? É, autonomia. Até é difícil até um médico contestar o outro, porque Sim. o outro tá fazendo acompanhamento. A especialidade de cada um, né? É. Então, meus amigos, é isso aí. Essa é a secretária que nós temos hoje no momento na nossa cidade, né? Que nós estamos aí contestando e, sabe, tem muita coisa para a gente estar conversando sobre isso. E outra coisa também, um recadinho, viu? Diz que estão pesquisando aí as coisas da nossa cidade, hein? Mas diz que tem um Danone estragado aí. Doutor Juliano. Mas diz que tem Danone aí, estão pegando, estão fazendo uma pesquisa minuciosa. Vai ter coisa aí. Tem Danone estragado na cidade. Olha, é perigoso, hein? Olha, tem Danone que vai tá fazendo mal já para a cidade, hein? Que o Israel tenha, né, consciência e veja isso. Na cidade tem Danone aí que, pelo amor de Deus, muita coisa vai aparecer agora dessa semana para frente aí. Diz que estão fazendo uma pesquisa, está aparecendo cada leite estragado do Danone. Cada leite, olha... Fica o recado aí, né, Zé? Fica o recado, tá feio o negócio. Olha só, meus amigos. O que a gente tem que tomar cuidado, nós aqui da nossa cidade, dessa cidade maravilhosa Pindamonhangaba, é para não deixar entrar esse camarada aqui. Coloca ele, por favor, diretor. O Ratão. E ele vem de terno. Tá louco para entrar na cidade. Aí ele aí, ó. Aqui, ó. Esse Ratão aqui, ó. Tá vendo, Juliano? Você tá apontando para mim aqui, hein, Zé? Esse Ratão aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha, os vacilares mordem meu dedo aqui, ó. Esse Ratão vem até de terno. Tem que tomar cuidado, né, Juliano? É por isso que a gente tá sempre alertando, cuidado, ficar atento aí, porque olha... Esse bichinho aí... Se azedar o leite vira queijo, né? Coalha, tudo, não sei o quê, aí chama o rato. Nessa bandeja tem Danone estragado, hein?
Então tem que tomar muito cuidado, nós precisamos tomar cuidado para que a gente não passe aí mais uma vez o que nós passamos já num período há tempos atrás aí, que ficou feio, né? Ficou feio para a nossa cidade. Então, vamos tomar cuidado, vamos ficar de olho bem aberto. Todo mundo aí que sabe onde tem possibilidade e probabilidade de acontecer alguma coisinha, os servidores, os trabalhadores, dá uma cutucada aí que a gente está sempre alertando. Está sempre alertando. Às vezes o cara fica bravo, né? Às vezes o administrador fica bravo. Pô, estão falando disso, estão falando daquilo. Mas nós estamos ajudando. Porque quando a gente fala da ratoeira, o cara ele vai tirar o queijo. Se ele deixar o queijo ali, o rato vai lá comer. Então o administrador tem que ser esperto. Você vai deixar um pedaço de queijo no canto da sua parede? Não vai, né, Julião? Você está convidando o rato para entrar. Você está convidando o ratão para entrar. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado aí, porque ó, o prefeito é um só e são muitas secretarias. São muitas secretarias. Não dá para ficar ali toda dentro da secretaria vendo ali. Mas os servidores estão vendo, estão atentos, viu? Tanta coisa que tem falado aí, que tem acontecido aí, e essa rapaziada tem que ficar esperta. É bom, sabe, porque o programa nosso alerta. Lembra lá no começo, quando o secretário, meio-dia, já vazava? Agora tem cara chegando às 7 horas da manhã, indo embora às 6, 7 horas da noite. Tá vendo, Zé? Então isso aí é bom, isso é importante que a gente dê uma cutucada. Nós estamos ajudando a administração. Aqui o objetivo nosso não é prejudicar. O objetivo seu é prejudicar. Não, é ajudar a administração a se dar bem. E nós vamos apontando. Onde tem risco, né, do rato entrar, aquele amigo nosso, vou apontar para frente agora. Não vai apontar para mim não, Vou apontar ali onde tem a possibilidade desse ratão entrar, nós vamos estar cutucando. Ô Julião, tá Você até na Câmara, né? A gente fala aqui na sessão seguinte, o pessoal muda lá, né? Muda. Eles acompanham. Acompanham muito, estão bem atentos aqui, né? E espero que, inclusive, até os deputados tenham assistido o nosso programa. Tem alguns aí que eu tenho recebido aí, que tem deputado que está acompanhando o nosso programa aí. Isso é importante, hein? Sim, isso é importante. Legal, quer estar por dentro de tudo que rola nos bastidores da nossa cidade. Mas legal. Ô, Julião, agora vamos falar da Câmara, né? Vamos, sessão ontem, Zé. Primeira sessão que voltou presencial, né? Eu não tive lá presente também, porque o horário que eles estão fazendo, a gente já falou sobre isso aqui, mantiveram o horário das 14 horas, dizendo que se fizesse às 18 poderia passar das 20 horas, que aí o decreto estadual fala nas atividades não essenciais, quando eu defendo que, além de ser essencial, a sessão de Câmara ela é obrigatória, né? E outros municípios estão fazendo no horário normal, que seria o horário que passa das 20. Então não faz sentido algum. Se a Câmara não for essencial para a cidade, fecha a porta daquele negócio aí, então, pai. Não faz sentido algum manter as 14 horas, mas as pessoas que tiveram lá, algumas pessoas comentaram comigo, tinha lá um pouco mais de 30 pessoas presentes no plenário. A Câmara limitou para 75 munícipes para participar por ordem de chegada, tinha um pouco mais de 30. Algumas pessoas ali do Bem Viver, por conta dessa questão do Dr. Lucas com a secretária de Saúde, tinha as representantes das Mães de Azul, que é uma associação aqui da nossa cidade que luta em defesa das crianças autistas, né? O Josafá fez uso da tribuna livre, falou sobre a questão do transporte, principalmente da gratuidade que acompanha essas crianças, um pouco irritado e com razão, porque é uma luta diária que eles enfrentam e a falta de apoio da Prefeitura Municipal. No ano passado ele já havia participado de uma sessão de Câmara para falar sobre a questão do NAP, né? Sobre as questões também do educador que acompanha a criança com autismo,
Porque você não pode contratar, Zé, qualquer pessoa para acompanhar a criança, né? Você tem que ter um profissional que seja especializado, porque se você quer promover uma inclusão e que você tem que suprir a falta que a necessidade da criança tem, e cada criança tem a sua própria necessidade, você não pode colocar uma pessoa sem formação para acompanhar, como se fosse só uma babá para não deixar acontecer tal coisa, né? Então você precisa ter uma qualificação técnica de quem acompanha a criança. Ele fez uso da tribuna, depois foi feita a leitura dos requerimentos, como você diz, muita poda, muita capina, muita tapa-buraco e tal, coisa que já se tornou um pouco de rotina ali dos vereadores. O que me surpreendeu, Zé, é que praticamente todos os vereadores fizeram uso da palavra na sessão, né? Alguns ainda um pouco inseguros, levando o papel para a tribuna, fazendo leitura, não demonstrando assim tanta firmeza no que falam, né? Alguns se destacam até pela posição política que já possuem. Teve a discussão dos requerimentos, mas foi uma pauta, assim, uma ordem do dia pouco produtiva, né? Mamão com açúcar. Foram 3 itens ali. A criação da comissão para acompanhamento da licitação do transporte público, que a gente já comentou, que foi o último item da ordem do dia, que gerou, de certa forma, um atrito ali entre o vereador Norberto com o presidente Cal, né? Relembrando a sessão da semana retrasada, em que os dois tiveram um empate ali mais acalorado. O Magrão fez uso da tribuna também falando sobre... Porque o posicionamento do vereador Norberto e do Magrão é que a composição da comissão deveria ser feita ali na hora e não para depois, como o presidente Cal havia sugerido, né? E o Cal ainda falou para os dois, né? Aqui não tem nada para esconder, né? Então já fizesse logo, né? Depois da votação, já fizesse. Já fizeram. Não deixasse para depois, né? Perdeu a oportunidade de demonstrar que de fato ele está primando pela transparência. Não estou falando que ele não está, né, Zé? Deixar claro aqui, porque senão daqui a pouco ele vai soltar nota falando que eu falei. Você não é transparente. Mas estou falando que ele não é transparente, só estou falando que perdeu a oportunidade, fizesse logo demonstrar que fique o aprendizado para as próximas, né? A comissão é agora, vamos exato, já vota, pronto, já resolve. Né, já distribui, E já dá publicidade, já está passando ali, mas agora vou soltar uma nota no jornal que nós criamos uma comissão lá atrás da cortina. É isso, pai. Não é verdade? Então fica ruim. Então dá publicidade, faz tudo. Transparência e publicidade. Antes de você continuar, tem uma fofoquinha. Vamos lá. Eu não posso deixar passar. Diz que ali, a Câmara já tem grupinho, sabia, né? Tem 2 grupos. O grupo do Amém e o grupo da oposiçãozinha. Mas dentro da oposição tem um vereador que é o fofoqueiro. Ele vem, faz a jogadinha com o pessoal da oposição, daí vai lá, conta pro prefeito. Sabia dessa? Para mim é novidade. O pessoal da oposição, esse grupinho seus, fica esperto, né? Tem um aí que só fica pegando e vai lá levar, hein? E tá achando que vai ser presidente da Câmara, né? Vai vendo. Mas daí tem um monte que acha que vai ser. Agora aí complicou. Não complicou, não. Agora um vai desconfiar do outro, né? Esse é o jogo, né? Então fica esperto, pessoalzinho da oposição. Dentro de vocês, né? Tem um fofoqueiro, né? Tem o vereador fofoqueiro. O leva e traz. Vai vendo. Eu tô aqui perdendo uns cabelos aqui, tentando imaginar quem seja, mas... Isso é fofoquinha. Mas é verdade, viu? Não duvido, Zé. Eu não duvido. Isso é verdade. Eu não duvido. Isso é verdade, porque tem gente lá da prefeitura que passou pra mim. Eu não duvido, Zé. O cara faz o jogo lá, daqui a pouco vem aí, entra aí, passa tudo. É o jogo. Mas aí, além desse item aí que foi a criação da comissão, teve mais 2, né? Um foi um projeto de lei do Erivelto Vela, o primeiro projeto de lei dele que foi aprovado, que é para denominar uma rua do professor Demar, né? Que faleceu há
uma pessoa que militava muito na política, excelente professor, não tive aula com ele, não o conheci, mas quando do falecimento dele vi que tínhamos muitos amigos em comum, é uma pessoa que de fato merecia essa homenagem, apesar de eu ter o entendimento, Zé, que o Legislativo não deve se prestar a ficar denominando rua, né? Eu Inclusive, também. isso já é algo já de posicionamento do STF sobre a inconstitucionalidade de leis em que o vereador, né, o Poder Legislativo passa... uma lei. eu acho que não faz sentido nenhum. Não estou falando que foi o propósito do Vela, mas muitos vereadores usam essa artimanha, e não estou falando só de Pindamonhangaba, isso é nacional, mas de vereador usar essa artimanha de nomear a rua para depois, na próxima eleição, vir cobrar dos familiares o apoio na candidatura, né? Na reeleição e tal. Eu acho que é errado, Zé. Eu acho que tem que ser imparcial. O prefeito, quando aprova o loteamento, o loteador já denomina a rua. Não precisa ser nome de pessoa, ou que seja de pessoa numa figura estadual, nacional, mas pega, por exemplo, o Parque das Nações, que são nomes de países, né? O Vale das Acácias, que são flores e tal. Então, assim, eu acho que existem outros meios para fugir dessa velha política, né? Acho que o professor, volto a repetir, o professor Ardemar merecia essa homenagem, é mais do que merecida, porém, eu não sou favorável a esse tipo de projeto de lei. E aí, outro projeto de lei que foi apresentado, do vereador Renato Cebola, pela questão da transparência, em que determina que a prefeitura crie uma lista das pessoas que participam de projetos habitacionais. Isso é importantíssimo, porque a cada projeto habitacional que a gente tem no município, né, Zé? Quantas reclamações que vem dizendo que eu já estava na fila há 10 anos, há 15 anos e não fui contemplado. Você sabe o que eu fico sem saber o que dizer? Que quando saem esses prédios, essas casas, o pessoal fala, puxa vida, só gente de fora que ganhou. Verdade. Só gente de fora que ganhou. Eu não estou falando que eu conheço ou sei quem de fora ganhou. Longe de dizer eu. Mas a grande maioria reclama. E às vezes a gente está vendo mesmo. Você vai lá no residencial, você não conhece ninguém, cara. O cara lá da China, o cara não sei de onde, ganhou a casa. E às vezes um conhecido seu aqui não ganha, cara. É complicado, né, Zé? Então, assim, é um ponto positivo, apesar de eu já ter feito essa ressalva, o projeto de lei não tem nenhuma outra determinação ou penalidade ou estipulação de se essa lista não vier a ser divulgada, qual que vai ser a penalidade para o secretário de vai ser mandado embora, vai ficar suspenso. Porque assim, a gente fala, depois as pessoas falam que a gente é chato. O vereador não estava cumprindo o regimento. Aí a gente foi, bateu na tecla até que regularizou. Aí depois você faz uma lei dessa e depois você não vai ter efetividade no cumprimento porque a lei não prevê nenhuma sanção ou nenhuma forma de você obrigar. Aí depois eu quero ver a cara do vereador de falar, o projeto eu fiz, lavar as mãos, né? E o prefeito agora que faça parte dele. Então se for fazer algo, já faça já direto, né? Como se diz, né? Para inglês ver. Para inglês ver. Inclusive, Zé, entrou no expediente, deve ser votado na próxima semana, um veto parcial que o prefeito mandou para a Câmara sobre aquele plano de resíduos sólidos. Teve uma emenda modificativa de autoria do vereador Magrão, em que estabelecia que a Secretaria do Meio Ambiente tinha que enviar um relatório mensal sobre o progresso desse plano, né? E aí foi um veto parcial do prefeito dizendo sobre a questão da separação dos poderes, que a princípio o vereador não poderia determinar algo relacionado à gestão da administração municipal. Eu, num primeiro momento, Zé, até penso que o veto não está correto. Vamos ver qual que vai ser o posicionamento, até porque é importante a emenda que o vereador fez para que eles possam acompanhar de fato, né?
muito embora a emenda também não venha falando nada, que se a secretaria não mandar o relatório, qual vai ser a punição, né? Mas criou-se essa obrigação com a emenda e houve esse veto parcial do prefeito municipal. Vamos ver como que os vereadores vão ali se posicionar a respeito desse veto. Se vão acolher o veto, se vão derrubar o veto, né? Vamos verificar na semana que vem. 6-4. 6-4? Já estou dando resultado. E vou estar presente lá. Isso se não for unanimidade, né, Zé? O time do Amém. Não, no mínimo, acho que não. Ô Zé, entendeu? É até engraçado isso, porque assim, no mínimo o autor da emenda tem que votar contra o veto, não é? Sim. A lógica é essa. E se pensar que todos os vereadores aprovaram a emenda, é para derrubar o veto. Certo? Lógico. Porque a emenda foi aprovada por unanimidade. Eu acompanhei a votação. Foi aprovada por unanimidade. Aí que eu falo. Se os vereadores entenderam que era obrigação criar esse relatório, essa emenda, então, pela lógica, né? Ou eu vou dar a mão à palmatória e já vou deixar a dica aqui, se o vereador for lá na tribuna, explicar o porquê que ele mudou de opinião. Né? O que eu falo para você, Julião, é o seguinte. O que o vereador fala sentado, ele não sustenta em pé. É isso que vai acontecer nesse projeto. Ele aprovou, mandou para o prefeito vetou, e aí o que vai acontecer? Agora alguns vão acompanhar o prefeito. É a turma do Amém. Vamos ver como é que vai ser. Já tô cantando a bola. Você sabe quem mandou um abraço aqui pra você? Ei. O Chesco. Ô, Chesco, um abraço grande prefeito. Esse é fera, né? Esse sabe tudo. Sabe tudo, professor. Inclusive de projeto habitacional. Já esteve aqui conosco. Aqui. Sim, eu acompanhei o programa dele. Vou dar um abraço grande, meu amigo Chesco. Esse é fera. Esse é PSDB de 4 costadas. Né? É fera, tem que conversar com ele pra gente ir aprendendo. E é sério, né? É sempre uma aula. E um sério, né? Esse que é importante. Um cara super imparcial, Zé. Respeita todo mundo, fala com todo mundo. É um cara 10. O Chesco, nossa, não tem o que... Maravilha. Chescão, um abraço grande. Saudade de você, meu amigo. Zé, mas a sessão se resumiu a isso, praticamente. Não houve nada assim muito... Né? Esperava-se que os vereadores comentassem algo sobre a questão da CN, não houve, né? O Vela falou sobre a questão do bem viver, o vereador Norberto também... O Vela deu uma sabonetada lá na questão do bem viver. Sabonetou, hein, Vela? Achei que você fosse mais incisivo lá, porque olha, tem coisa grave. Tem que apurar, né, Zé? Tem, é fiscalizador, é agente fiscalizador. Então deu uma sabonetada. Agora espero que na próxima sessão, ô Gilialdo, por tudo que nós falamos aí, de o que vem rolando nas redes sociais, documento da CN, você mesmo agora falou há pouco aí da questão do Tribunal de Contas ter mandado intimar a Câmara aí para tomar as providências. Espero que eles comecem a estar já discutindo, falando sobre esse assunto de suma importância para a nossa população e que roda aí nas rodas políticas aí dos bastidores da política da nossa cidade. E não adianta só a tribuna, né? Não. Tem que ser efetivo, né? Tem que ser efetivo. Cria, se for caso, uma SEI, mas é para dar andamento. Lógico. É para apurar mesmo. Com certeza. Se o Tribunal de Contas apontou que está irregular, alguém errou. Se alguém errou, tem que pagar. Tem que pagar. Então que seja apurado mesmo, de fato. Tem que apurar. Isso aí é importante. Essa discussão, eu acredito que possa acontecer na próxima sessão. E outra coisa que eu espero também, que a nobre vereador, é uma palhaçada do caramba, né? É brincadeira esses vereadores da nossa cidade, que de nobre não tem nada, tá mais para plebeu esses vereadores aí, no sentido de conhecimento, de desejo de defender a população do que o nobre. Então eu espero que a nobre vereadora, a Regininha, apresente a fila, a transparência na fila das consultas, para acabar com o fura-fila. Viu, Regininha?
Tá o recado dado, Tá né, dado o Zé? recado. Matéria, nós estamos dando para eles discutir. E matéria boa, hein? Matéria boa, Coisa Julião. importante, né, Zé? É importante. Esquece um pouquinho a enxada, esquece um pouquinho a lâmpada, esquece um pouquinho o buraco. Vai discutir coisa que tem muito mais coisa importante. O cara está preocupado com um cisquinho no olho, mas tem uma trave no olho dele. Cisquinho no olho do companheiro, né? Mas tem uma trave no olho dele que ele não consegue enxergar. Então está à disposição. Então eu quero agradecer os nossos amigos internautas que compartilharam, interagiram conosco no dia de hoje, que estão sempre acompanhando, sempre querendo saber o que rola nos bastidores da política desta cidade de Pindamonhangaba. Agradeço a todos, desejo uma bela de uma semana e que na terça-feira estaremos aqui para falar sobre tudo o que rola na política da nossa cidade, nos bastidores da política. Ô, Julião, você. Ô Zé, boa noite ao nosso diretor aí, os nossos internautas, as pessoas que comentaram aqui. Eu vou dando uma olhadinha no celular aqui, acompanhando Isso é bom. e mandando um recado. Desculpa se passei batido por algum comentário, porque às vezes no ao vivo aqui a gente não consegue recuperar todos, Tem que né? estar atento aqui. Porque o nosso aqui não é improviso, não tem nada tratado, né, Julião? Eu vou no peixe, Não tem outro no pauta. gato aqui. Já vou... Não tem pauta, né? não Então a tem gente pauta. vai falando, vai soltando o que vem na cabeça, o que a gente está ouvindo, que está acontecendo na cidade, nos bastidores, nós vamos soltando. Mas isso que é o mais importante, Doa né, Zé? quem doer, né? A gente ser transparente, né? Transparente. A gente falar da forma como a gente recebe, né? Sempre com respeito, a Com gente certeza. às vezes brinca aqui, mas sempre com respeito, né? E consideração. Desejar uma boa noite, uma boa semana para todas as pessoas e terça-feira com certeza estaremos aqui de volta. Boa. Com certeza. Tchau, tchau, pessoal.